Gênios, Nintendinho, All Star. Os anos 80 foram de abertura política e de um intenso movimento de tendências no Brasil. Para alguns estudiosos, essa é uma década perdida. Será que foi mesmo? Não para as pessoas de uma festa muito especial em Manaus. O Manaus 80 foi um evento tanto para quem viveu a época e quis lembrar, quanto para aqueles que não viveram, mas tinham curiosidade para conhecer. E você aí em casa está se perguntando, mas o programa Start fala sobre videogames também, né? Pois bem, aqui nós temos uma surpresa. Temos um campeonato exclusivo do grande ícone na época, o Atari. Isso me lembra uma pergunta. Como era jogar videogame naquela época? Antigamente, os jogos eram mais para entreter a criançada, mais em casa. Hoje não, já é mais sofisticação. Eu acho que na época de 80, as crianças elas conviviam mais, elas brincavam mais em grupo. Hoje estão muito naquela só do videogame, só do computador. Eu acho que isso traz alguma perda. A gente pode ver a diferença hoje em dia, o gráfico, o design dos jogos, né? É muito diferenciado. A tecnologia hoje é uma coisa que vem crescendo muito, então isso ajuda constantemente. Com certeza, a imagem, com certeza. Eu não tive a oportunidade de ter o videogame antigamente, mas o de hoje com certeza melhora bastante. Rádio Pirata, Alvorada Voraz e Horário 43. Para quem curte os anos 80 ou para quem escuta a música da época vai entender que é da banda RPM, que é o grande sucesso, a grande atração de hoje, né? Nós vamos aqui conversar com a galera. Sejam bem-vindos a Manaus. A primeira pergunta é a respeito de comportamento, né? A década de 80 influenciou em muitas coisas. Por exemplo, o Paulo tinha os mullets, os famosos mullets. O que foi de referência para nossa época? Por que marcou tanto nesse sentido? Eu acho que a década de 80 foi um período de modificação de costume muito grande. A gente saiu não só na música, mas nas artes em geral, em moda, em tudo. Teve uma popularização da moda, teve acesso mais rápido ao que estava se usando fora do Brasil, enfim. Então eu acho que foi o primeiro momento em que a gente começou a ter um acesso à cultura muito rápido. E isso daí acabou permeando toda a cultura do rock da época, da música da época. Teve influência na literatura brasileira também, tudo. Enfim, então eu acho que eu classifico a década de 80 como o início da globalização da cultura, né, de uma maneira que também tem um lado ruim, que você acaba sufocando de alguma forma algumas coisas locais e tal. Mas acho que o que mais marcou para mim na década de 80 foi esse início desse processo de você saber quase instantaneamente o que está se fazendo no mundo inteiro. E Paulo, por que marcou tanto a década de 80? A gente vê que não só aqui em Manaus, mas no Brasil inteiro estoura festivais da década de 80, todo mundo curte os brinquedos, as músicas, as bandas, enfim. O que você acha que marcou tanto? Bom, acho que foram basicamente 5 razões muito marcantes. Acho que do ponto de vista político marcou o fim da ditadura, o começo da democracia, que é o que vigora até hoje. Depois, do ponto de vista da música, foi a passagem do fim de um tipo de rock and roll, com uma transição na disco, na discoteca, passando pela New Wave, até chegar ao Tecnopop com a popularização dos sintetizadores, uma linguagem toda de techno que foi dar na música eletrônica, nessa cultura do DJ, que é uma coisa que também vigora até hoje. Depois, a linguagem de clipe, de MTV, que inaugura nos Estados Unidos em 81, no Brasil em 91, uma linguagem de moda, enfim, visual, que vigora até hoje. Depois a gente tem a ruptura, tanto musical quanto de discurso, do punk rock, no final dos anos 70, começo dos anos 80, que também vigora até hoje. E temos também, como o quinto e não menos importante ponto, a geração muito feliz, muito talentosa do rock brasileiro nos anos 80. Uma geração que cresceu ouvindo o melhor do rock nacional e da música brasileira e que deu no que deu. Essa geração aí muito talentosa, a gente que está aí até hoje e da qual nós orgulhosamente fazemos parte. Então acho que por tudo isso, essas características todas que aconteceram naquele
naquela década fazem com que ela permaneça aí, né? E não que ela volte, mas sim que ela tenha, de alguma maneira, colocado elementos na cultura de massa que fazem com que ela esteja aí presente desde então. E qual é a diferença do rock da década de 80 para a década de 90? Você vê até no mundo, as bandas inglesas, é muito anos 80, assim, os teclados, né? Acho que tá marcado até hoje, esses anos 80 ficaram bem fortes na música. As bandas inglesas todas têm essa influência. Eu vou fazer uma pergunta porque o Start também trata de videogames. Vocês curtem videogames ou tem filhos que, por exemplo, tem filhos que curtem videogame? Eu já curti mais. Não é assim um lance que eu curta muito, não. Eu sou mais fazer esporte, né? Não fico muito dentro de casa para jogar videogame, não. Mas joguei muito nos anos 80, por exemplo, que tinha o Atari, né? O Pac-Man, né? A pré-história do videogame eu manjo. E como é que você vê a questão da simulação? Porque tem vários aparelhos de videogame que simulam uma guitarra, uma bateria. Como é que você vê essa evolução dos videogames? Bom, minha filha faz faculdade de videogame. Existe uma única faculdade de videogame no Brasil, em Bimorumbi, lá em São Paulo. E minha filha vai se formar agora esse ano. Ela é absolutamente fanática por videogame e eu tenho que saber um pouco disso aí. É incrível. Hoje a indústria de games já fatura o dobro de Hollywood, por exemplo, né? E eu acho que não se diz nem que é o futuro, já é o presente, né? Acho que essa coisa da interação com a música, os rock bands e tudo mais, tem sido responsável por uma revitalização muito grande de um catálogo muito bacana, o que eles fizeram com os Beatles, trazendo os Beatles para toda uma nova geração, deixando muito claro quem são os grandes clássicos no rock. E a gente está esperando aí que eles lancem, que o PlayStation lance um rock band de rock nacional, que a gente com certeza vai estar dentro. É isso aí, vamos curtir a década de 80 que nunca acabou. É claro que uma única noite não é suficiente para entender 10 anos de uma nação. Mas o Manaus 80 trouxe por algumas horas, além de música e comportamento, as lembranças de um tempo em que jogar videogame não tinha HD, os jogos eram em cartuchos e fliperama era uma grande sensação para quem jogava.